A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom! Tudo bem com você? Que maravilha! Estamos aqui para dar sequência à nossa Igreja em Casa, é Casa de Paz, essa ferramenta evangelística, né, para alcançar vidas, alcançar famílias, né, e acrescentar ao reino de Deus. Amém? Bem, querido, hoje nós estamos ministrando sobre um tema, a bênção da obediência, que está localizada ali no livro de São Marcos, capítulo 3, o versículo 20, o versículo 21, o versículo 31 ao 35. Gostaria que você lesse com muita atenção esse texto, o texto dessa lição, né, que você pudesse entender, né, cada palavra, memorizar e orar para ver o que Deus quer nos acrescentar cada vez mais, né, e para que nós estejamos de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus, tá? Parabéns pelo seu trabalho, né, pela sua igreja em casa. Estamos orando por você, tá? Bem, presta atenção, querido, presta bem atenção, tá? Nós, pela graça de Deus, nós estamos na sexta semana, né, da Igreja em Casa, é Casa de Paz. E nós temos a certeza que essa semana também vai ser de grandes conquistas, né, grandes coisas o Senhor vai estar fazendo, né, porque Deus é fiel e abençoa com vitória aqueles que o buscam a realizar, a fazer a sua vontade. Amém? Graças a Deus. Presta bem atenção. O texto bíblico desta semana é muito interessante, né? O cenário, novamente, é de uma casa onde Jesus se encontra, né? Com certeza, né, é de uma pessoa, né, que é interessada por Jesus. E Jesus, nesse tempo, era o começo do seu ministério aqui na terra, tá? E nós vamos ver que uma parte da família de Jesus não acreditava no ministério de Jesus, não acreditava em Jesus, tá? E nós vamos aproveitar, né, o contexto para falar, né, sobre um tema muito interessante, que é a questão da obediência, né, a Deus como requisito para que nós possamos fazer parte da família de Deus. Amém? Tá? A primeira coisa que nós temos que entender, tá, que a conquista da família para Deus é um desafio importante que exige perseverança, tá? No versículo 20 do capítulo 3, né, se você observar, tá, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer o pão. O versículo 21 vai dizer: e quando os seus parentes ouviram isto, saíram para prender, porque dizia: isto, ele está fora de si. Tá? Então nós vemos que uma coisa muito interessante, que no início do ministério de Jesus teve muito problema com a sua própria família, tá? Pois a grande maioria da sua família não acreditava nele, né, como Senhor, como Salvador, como o Cristo, como o Messias, como o enviado de Deus, né? Eles não acreditavam em Jesus, tá? E muitas das vezes, né, nós, quando nos convertemos, nós enfrentamos esse problema com a nossa própria família, quando nós assumimos a nossa postura de fé, tá? Aquelas pessoas que mais nos amam, nossos pais, os nossos irmãos, esposa, esposo, filhos, né? Tá? Eles às vezes zombam, né? Eles não nos entendem, tá? Eles nos rejeitam, tá? Só pelo fato de nós termos nos convertido a Jesus, tá? E agora, o que nós devemos fazer numa situação como essa? Desistir de Jesus?
abandonar a nossa fé, tá? Ou tentar impor a nossa fé, né, sobre os nossos, né, de qualquer maneira, descer de goela abaixo? Claro que não, claro que não. Nós devemos manter firme o nosso posicionamento, seguro em nossa aliança com Deus, tá? E nos cercar de pessoas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé. E esse foi o segredo de Jesus. Esse foi o segredo de Jesus, tá? No começo do seu ministério, os seus parentes, os seus irmãos, né, as suas irmãs, não aceitavam o seu ministério. E ele se sentia envergonhado, né? Mas Jesus permaneceu fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, tá? Investindo nos relacionamentos espirituais, tá? Bem, nós vamos ver que no final do ministério de Jesus, né, da terra, nós vamos ver sua família se rendeu, todos eles se renderam, todos eles se converteram e acompanhava Jesus na sua missão terrena, tá? Se você vê ali em São João capítulo 7, né, do versículo 3 e 4, você vai ver que os seus irmãos não o aceitavam, não aceitavam. Veja bem o que diz ali no versículo 3, 4 e 5, tá? No livro de São João, capítulo 7. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta ao mundo. Aí no versículo 5 está escrito assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você vê que coisa interessante, né? Gálatas capítulo 1, versículo 19, você vai ver o apóstolo Paulo já falando que um desses que não cria nele, agora é convertido, tá? O apóstolo Paulo diz assim: eu não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Aqui, Tiago, um dos irmãos de Jesus que não acreditava nele, agora convertido e apóstolo, e outra, a líder da igreja em Jerusalém. Amém? E nós vamos ver, querido, que a proposta do Senhor, tá, não está somente na minha vida, não está somente em mim. Olha o que diz ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, tá? E eles disseram, né, apóstolo Paulo e Sila, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ou seja, Deus está interessado em mim, mas também está interessado na minha casa, ou seja, na minha família, tá? Então eu fico feliz, né, que Deus está interessado na minha família. Bem, o tópico 2 diz que a família de Deus é caracterizada por aqueles que se envolvem, que interagem com Jesus, né? No mesmo livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 31, 32, 33, 34 e 35, nós vamos ver, né, que nesse contexto chega alguém para... Desculpe. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Amém? Veja bem, querido, uma característica importante da família é o relacionamento. Precisamos nos relacionar. Quem não se relaciona profundamente com Deus e com os seus irmãos, não está vivendo, né, na família de Deus. Porque na família de Deus é necessário interagir, é necessário cooperar,
É necessário amar um ao outro. É necessário estar dentro do coração de Deus. Tá? É necessário, tá? Ele está na nossa alma, dominando. É necessário estarmos envolvidos e comprometidos, né, com Deus. Veja bem, quando Jesus ele reagiu dessa forma, a intenção de Jesus não era desprezar os seus familiares naturais, né, que neste momento, né, estavam do lado de fora, né, e por não acreditar em Jesus, ele estava do lado de fora, né, da casa, esperando uma atenção especial de Jesus, por ser membro da sua família biológica. Jesus quer mostrar nessa passagem que aqueles que priorizam ter um relacionamento com Ele, né, se torna também prioridade do seu coração. E essas pessoas são a sua verdadeira família, família de Deus, família de Jesus. Embora muitas pessoas pensem que todos somos filhos de Deus, a Bíblia, veja bem o que a Bíblia que diz que só se torna filho de Deus quem crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja ali o que diz ali no livro de São João, capítulo 1, versículo 11, né? No Evangelho segundo escreveu São João, 11, 12 e 13. Veio para o que é seu, o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhe poder de serem feito filho de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que coisa linda. Então nasce da vontade de Deus, né? E esse que nasce da vontade de Deus é porque receberam poder de Deus, né? Por acreditar e receber Jesus, né? Se torna filho. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13, 14 e o versículo 19, também gostaria de compartilhar com você, querido. Veja bem o que diz em Efésios 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação, né, que estava no meio, assim já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós se tornamos membro da família de Deus, uma família espiritual. Olha o que diz também em Romanos, capítulos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos família de Cristo. Veja bem, querido, o terceiro tópico fala que a obediência é a marca inconfundível daquele que faz parte da família de Deus. Olha o que diz Marcos 3,35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e a minha mãe. Olha que coisa linda. Essa afirmação de Jesus, ela é necessária, ela é fundamental para que nós entendamos a questão da nossa filiação em Deus, tá? A verdadeira família de Deus é composta por pessoas que obedecem a Deus. Isto é, obedece a sua palavra. Por isso, nós somos chamados de família de Deus, tá? De fato, existem muitas pessoas que dizem ter fé em Deus, né? Diz que tem fé em Deus e diz que ama Jesus, mas não se submete à sua vontade, não se entrega para o Senhor, para o domínio do Senhor, tá? E a Bíblia vai dizer que essa tipo de fé, tá, é uma fé morta,
Tá? E essa fé não tem poder nenhum. Veja o que diz ali no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Jesus mesmo dizendo: e por que me chamais de Senhor? Senhor, e não faz o que eu digo? Olha o que diz João 15, 14. Vós sereis meu amigo se fizerdes o que eu vos mando. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 17, 18 e 19. Veja bem, assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e se estremecem por meio da fé. Ou seja, esse conhecimento, né, ele é aplicado nas nossas vidas. Tá? E nós vamos viver segundo a vontade de Deus. E as pessoas vão ver em nós essa fé aplicada nas nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, Pedro está nos chamando a atenção, tá? Para não nos conformar com as vontades, né? Que quer nos afastar de Deus, que nós tínhamos antes no tempo da nossa ignorância, sem conhecer a Deus, né? Vontade essa que quer nos levar para a bebida, para a droga, para a prostituição, né? Quer nos fazer destruir as coisas de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer, querido, que a obediência é algo fundamental para Jesus conquistar eu e a minha casa, para que a minha casa seja um porto seguro. Amém? Vamos orar? Irmãos, orem pelas necessidades da casa, orem por cada uma delas, né? Isso, ora com fé, ora com autoridade, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, querida? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.